Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria tratar com vocês um tema que me parece muito importante, embora bastante filosófico, a respeito do desafio que é para o homem do mundo contemporâneo e o homem que lida com o direito, o desafio que é compreender a sociedade neste mundo que vivemos, no mundo que alguns filósofos chamaram de pós-modernidade, embora esse não seja um conceito muito bem ainda formatado, e consolidado no pensamento humano, e alguns filósofos chamam de modernidade líquida, modernidade leve. Por exemplo, o Bauman traz justamente esse conceito de uma modernidade líquida que é próprio das sociedades capitalistas no seu estágio mais leve, no seu estágio em que abandonam aquelas grandes estruturas, maquinários pesados, e passamos ao advento de um tempo em que a informação, a tecnologia, os arquivos virtuais e tudo isso que é leve, que se movimenta muito rapidamente no campo informacional, em grande medida determinam a nossa compreensão a respeito do mundo, da vida, das relações humanas. Então, por exemplo, no conceito de Bauman a respeito de modernidade líquida, essas referenciais, as referências que eram mais sólidas em algumas décadas no passado, os valores, as crenças, os laços que unem os seres humanos, tudo isso que em alguma medida era um pouco mais permanente, mais estável, mais sólido em décadas atrás, tudo isso começa a se derreter. Esses sólidos começam a se tornar cada vez mais líquidos, fluidos, de maneira que os valores, as crenças, os laços que unem os seres humanos, as relações humanas, passam a ser muito mais intercambiáveis, de maneira rápida, volátil e muito pouco duradoura. Esta é exatamente a referência da modernidade líquida. Por que líquida? Justamente porque aqueles sólidos se derretem e não tem mais uma forma permanente, uma forma constante. Mas o líquido é próprio do líquido, a sua modificação, a modificação da sua forma, do seu formato, constantemente. Um líquido, se você coloca ele num determinado recipiente, ele assume aquela forma. Mas se você passar esse mesmo líquido para um outro recipiente que tem um outro formato, o líquido ele tem essa característica, ele se forma e se deforma rapidamente, rapidamente. Então é muito diferente do que acontece com o sólido. O sólido ele não tem essa característica. Se você tentar transportar o sólido de um lugar para o outro, de um recipiente para o outro, ele vai conservar aquele formato que ele tem. Então essa referência que o Bauman faz a respeito do nosso mundo contemporâneo. Então acho que nós podemos dizer que o mundo contemporâneo ele é marcado, esse período do século XXI, por uma ausência das referências, daquelas referências mais sólidas, mais constantes. Parece que a gente vive num mundo que está de fato, que nós temos de fato a sensação da constante transformação, de uma mudança constante, que mal a gente consegue formar um conceito e esse conceito já não serve mais para dar conta das realidades que se transformam constantemente. E tudo isso potencializado por o advento da tecnologia, na sua expressão mais ampla, mais intensa, e pelas mídias sociais, pelo mundo virtual. Acho que nós vivemos no século XXI, pela primeira vez, uma sensação real de Matrix, de que existem mundos paralelos em que nós vivemos ao mesmo tempo e de uma tal imitação da realidade
que se dá por meio das tecnologias e das mídias sociais e das formas de representação que acontecem nesse mundo virtual, esse mundo virtual é tão capaz de imitar a realidade que nós não somos capazes de discernir corretamente aquilo que é real daquilo que não é. E isso é uma preocupação, né? Esse tema que eu estou tocando aqui é algo que é objeto de preocupação e de estudo de vários pesquisadores no campo de diversas ciências. Então, na filosofia, na psicologia, na pedagogia, educadores discutem essa questão, o modo como esses muitos mundos paralelos, verdades paralelas e o contato com a virtualidade e com a tecnologia, como que isso está modificando a forma como os seres humanos, especialmente a nova geração, percebe a realidade e se relaciona com ela. A forma como isso modifica a cognição do mundo. E acho que nós nunca experimentamos algo dessa natureza na história da humanidade, com tamanha velocidade e intensidade. Então, tudo isso deságua em uma ideia de um mundo em constante mudança, na ideia de uma permanente relatividade de tudo, né? Porque as coisas são verdades a partir de um determinado ponto de vista e já não são mais daqui a alguns segundos, ou quando você simplesmente desloca-se para um outro eixo de observação. Isso é um fenômeno do século XXI, a ideia permanente de relatividade. E isso é um movimento histórico, né? As sociedades que viveram no passado não se debateram sobre isso, sobre esse tema, de maneira tão intensa. Não que a ideia e que o debate entre modificação, transformação e permanência não seja um debate muito antigo. Você vai encontrar, por exemplo, lá nos filósofos da antiga Grécia, debates como esse, né? O embate entre o que é a verdade, né? Se está em valores permanentes, verdades absolutas, fixas, ou se está numa constante transformação que se dá no mundo, na vida, nas realidades. Então, se você pegar, por exemplo, o debate, um dos mais antigos que nós vamos encontrar nos filósofos gregos, entre Heráclito e Parmênides. Então, Heráclito defendia a ideia de que o mundo estava em constante transformação. Logo, não era possível você observar uma verdade permanente, uma verdade sólida, constante. Dizia o Heráclito que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. E por quê? Porque o rio está em constante transformação segundo a segundo, assim como o próprio ser humano também. Então essa ideia de que vivemos num mundo em permanente mudança, em constante transformação, em que não é possível apreender uma realidade porque ela se modifica constantemente, segundo a segundo, o tempo todo, numa marcha que nunca tem fim, isso já estava em Heráclito, né? Lá séculos antes de Cristo, né? 4 ou 5 séculos antes de Cristo, essa questão já estava posta, de maneira que havia já nesse filósofo a ideia de que não é possível aprender uma verdade, uma realidade, né? Porque ela é produto de uma constante modificação no mundo e de uma percepção diferente que se dá do ser humano sobre o mundo. Por outro lado, Parmênides, olha que coisa interessante, debatendo esse tema com Heráclito, né, fazendo ali um contraponto, vai dizer o oposto, vai dizer que existe sim uma verdade, valores que são permanentes, verdades que são constantes, né? E não é que o Parmênides não entendia que o mundo estava em constante transformação. Isso era um fenômeno já plenamente observável para a realidade daqueles filósofos, daqueles homens que viviam na antiga Grécia, né? De que o mundo estava ali em constante mudança. Isso era algo que era possível de perceber.
Mas o Parmênides, diferentemente de Heráclito, vai dizer o seguinte, que embora existam essas transformações, isso se dá apenas no mundo sensível, naquele mundo que é a superfície, onde não está a verdade. Então, aquela percepção de mudança é algo que tem a ver com a nossa capacidade de aprender os fenômenos do mundo, mas que existe, para além deste mundo sensível, verdades que são absolutas, que são permanentes, que são imutáveis. Daí você tem a primeira bifurcação, né, entre aquilo que é o idealismo, né, que estava em Parmênides, né, a ideia do mundo ideal, que não está neste mundo sensível, né, isso também aparecer em Platão e daí por aí vai, e a ideia de um materialismo, vamos dizer assim, de que a verdade se encontra numa constante transformação, num devir histórico, né, nas mudanças que acontecem na concretude. Então, veja que interessante, né? Esse debate já é muito, muito antigo. Mas podemos dizer que, com a modernidade, a partir dos avanços, principalmente da ciência, da ideia que vem, né, em Copérnico, em Galileu, que deslocam completamente as ideias que eram então concebidas sobre o movimento do universo, sobre a centralidade da Terra, sobre o formato da Terra. Então veja que Copérnico vai deslocar a Terra do seu centro, né, daquele modelo que era mais aceito na Idade Média, de que a Terra fosse um local que era um centro do universo, onde outros planetas e outros corpos estavam ao seu redor, se movimentavam ao seu redor. Copérnico vai desafiar essas ideias com seus estudos e vai dizer, não, a Terra está na periferia do sistema. Então isso já desloca o ser humano daquela sua compreensão primeira, imediata, de que havia um centro, né, de que nós estávamos ali como se fôssemos um centro de um sistema ou de um universo. Não é assim? Galileu vai ampliar essas ideias, também vai falar sobre o formato da Terra, né? Então a Terra deixa de ser uma coisa achatada, né, e plana, onde havia um céu, algo divino e elevado, e algo mais baixo, né? Então havia o acima e o abaixo. A partir do momento que Galileu, com seus estudos, traz a concepção de uma Terra que é redonda, então você já não tem mais um céu, né? Porque o céu está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Então, essas ideias, essas compreensões a respeito do próprio mundo, do próprio universo, passam a dar a noção mais plena de relatividade, a noção mais plena de que muita coisa depende do ponto de vista do observador. E veja que interessante, né? Porque esse debate não encerra o dualismo entre a relatividade e aquilo que é absoluto, né? Porque nós podemos dizer que, embora essas compreensões se vão atualizando, né, na história do mundo, o homem vai compreendendo o universo que o cerca, ora, aquele que defende a ideia de verdades absolutas poderia então dizer, né, mas o universo sempre foi assim, foi criado sobre regras universais, regras absolutas, leis imutáveis, verdades absolutas. Então, não é porque o ser humano não conseguiu até então alcançar uma compreensão a respeito do universo que o universo deixou de ter leis eternas e imutáveis, né? Então, olha que esse debate não é simples, na verdade, porque se de um lado existem verdades que são construídas a partir do ponto de vista daquele que observa a realidade, e aí sim, esse mundo sensível, né, as transformações que acontecem nele têm um impacto muito grande sobre a maneira como a gente observa o mundo e como a gente compreende uma realidade. Do outro lado, pode-se dizer também com igual legitimidade, com igual verdade, que existem verdades que, embora não sejam compreendidas num primeiro momento, permanecem eternas, permanecem constantes, permanecem
operando, ainda que a gente não tenha consciência delas, né? Então, vale dizer que enquanto o homem acreditava que a Terra era plana e que ela era um centro de um sistema, de um universo, já havia uma verdade de que a Terra não era plana e de que ela não era o centro de um universo, né? Então, se por um lado aquela compreensão inicial engendrou toda uma compreensão de mundo que norteou as mentes das pessoas até mais ou menos a Idade Média, a descoberta modificou a compreensão do homem, do ser humano, mas não mudou a realidade fenomenológica do universo, dos seus sistemas, das leis que o regem, etc, etc, né? Mas esses debates trouxeram uma ideia muito grande de relatividade, né, de relativismo. E depois nós temos os estudos de Newton, né, que vai falar mais sobre os movimentos dos corpos no espaço, sobre a gravitação, a lei de gravidade, né, a gravitação universal dos corpos, né, como é que eles se atraem. E aí vem depois Einstein, não é? Para desafiar algumas dessas ideias de Newton e nos dizer que, olha, Newton, você está certo, existe atração entre os corpos, mas essa atração entre os corpos não se dá por causa de tamanho da massa e distância entre eles, mas se dá pela tamanho da massa e a curvatura que isso faz no universo, o que cria entre os corpos de maior densidade, de maior volume, maior massa, né? E os que têm menos massa, uma relação geométrica, na verdade, né? Porque se eu tenho um corpo de maior massa, ele vai deformar o espaço-tempo com uma intensidade maior, o que faz com que os corpos de menor massa, que deformam o universo com menor intensidade, vão orbitando, vão criando caminhos geométricos, né, em torno desses corpos que possuem uma maior massa. Mas você vê quantas modificações vão acontecendo, né, e isso vai mudando a compreensão do ser humano a respeito da vida, a respeito de si mesmo e do universo que o cerca, até o momento em que nós chegamos em teorias como aquelas que foram trazidas por Einstein, por exemplo, de que o tempo é mais uma dimensão do universo. Então, além das 3 dimensões do espaço, nós teríamos mais uma do tempo, formando aquilo que ele chama de espaço-tempo, em que existe uma relação, olha que coisa impressionante, da passagem do tempo com a forma como, ou com a velocidade com que um objeto se desloca no espaço. Então, se alguém se desloca no espaço em maior velocidade, ele tem uma relação, uma dilatação no tempo diferente, e o tempo passa de forma diferente para cada observador, para cada um que experimenta uma vivência no espaço-tempo. Então, isso tudo, meus amigos, isso tudo é muito doido, é muito maluco para o ser humano moderno, né, que já começou a ter contato com essa compreensão mais sofisticada a respeito do universo que o cerca, causando vários deslocamentos da própria centralidade do homem, né, no mundo e no universo, e mais ainda, de forma mais intensa, para o homem da pós-modernidade, que é intercortado por universos paralelos que acontecem por meio das tecnologias, por meio da virtualidade, dessa matrix que se transformou o mundo atual. Então você veja que tudo isso que eu estou falando, embora seja alguma coisa bastante filosófica, deságua e programa e reprograma a mente, né, a mentalidade dos seres humanos neste mundo, nesse tempo contemporâneo. Então o que isso faz? Isso cria uma dificuldade ainda maior para aqueles que procuram organizar uma sociedade. Porque como que você organiza uma sociedade com um relativismo tão grande, tão exacerbado, né? Tão potencializado?
Porque se existem muitas verdades, e na verdade para cada observador valores diferentes, realidades distintas, como que é possível organizar o mundo, né, e organizar as relações sociais sob perspectivas tão efêmeras, tão diversas, tão transitórias, tão líquidas? Como é que é possível organizar uma sociedade quando um conceito que é criado agora, por exemplo, pelo direito, já não responde a muitas realidades que vão se sobrepor segundos depois, né? pouco tempo depois. Então é como se a gente criasse conceitos para vê-los derreter constantemente. E eu crio novos conceitos para tentar abarcar a vida, regular as relações humanas, erigir leis, normas que regulamentem a vida em sociedade, mas eu crio esses parâmetros para vê-los serem modificados quase que instantaneamente. Então esse me parece ser um dos grandes desafios daqueles que pensam o direito neste século XXI, né, que é o tempo em que nós vivemos, com os desafios que temos nesta sociedade, neste tempo, tá certo? Bom, esse era o assunto que eu queria falar com vocês aqui hoje. Sei que foi um tema bastante abstrato, né, filosófico realmente, mas isso tudo é muito importante, porque a gente, para poder pensar o direito, a vida, as relações sociais, a gente precisa se afastar um pouco, né, daquilo que é mais imediato, mais corriqueiro, né, para poder pensar um pouco mais de forma abstrata e tentar compreender como que a gente faz e se insere um mundo em transformação nas questões do direito. Bom, deixa aqui seus comentários, o que você acha desse tema, e vamos aqui conversando. Até mais, meus amigos.